Irmãos, algumas pessoas decidiram caminhar conosco e, mais uma vez, irmãos, é milagre da parte de Deus, porque a própria palavra de Deus vai dizer que é o Senhor quem ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, é um meio de graça quando nós somos procurados por algumas pessoas dizendo, olha, nós queremos membrar na igreja. E se por acaso você não membrou até hoje, procure pelos pastores, procure por qualquer um aqui na igreja, porque o nosso maior prazer é poder dividir a sua dor, a nossa dor com você, a sua dificuldade, porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja preparada. E a igreja é um meio que ele usa para cuidar dos irmãos, cuidar de nós. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar aqui agora a irmã Juscelene, está aí? Juscelene, vem cá, Juscelene. Em nome de Jesus. Alguém pode tirar aquela foto? Cadê a equipe de marketing aqui? Cadê? A marketing está cuidando das crianças ali também. Irmãos, eu tô descalço aqui porque o pastor Elcio está lá na Bahia. É muito ruim, meus irmãos. É muito, ele tinha que estar aqui do lado, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui Lívia Aguiar Augusto. Aplauda o Senhor pela vida deles, igreja. Ela é quase parente do pastor Elvis, Lívia Aguiar, ó. Tira fora. Eu quero chamar aqui também Henrique Aguiar Barbosa. Só a igreja. Segura. Irmãos, esse menino aqui vai ser jogador de futebol e vai ser dizimista fiel na igreja, amém? Eu quero chamar aqui também Matheus Henrique Costa Barbosa. Irmãos, não vá embora sem antes dar um abraço nesses preciosos irmãos, amém? Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos visitado também. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa do seu pai, é um meio pelo qual o Senhor resgatou vocês, atraiu vocês. Não tem nada a ver com quem te convidou, tem a ver com quem mandou convidar, que é Cristo. Nosso querido irmão Aenda e família estão aqui, obrigado de coração. Pagou a dívida, viu, irmãos? Vocês que trouxeram a Bíblia, abram no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Nós vamos ler dos versículos 13 a 16. Tiago 4. Você que já encontrando, já fica sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus, amém? Oh, Deus, nos ajude. Graças a Deus. Obrigado, meu querido. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Você pode repetir isso comigo? Se o Senhor viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Podeis sentar em nome de Jesus? Gostaria que você no seu lugar curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos.
Pai, antes de tudo, nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que são tantas. Te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude a compreender o que o Senhor quer que compreendamos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor, através da sua multiforme graça, fará com que essa palavra sirva para todos. É para todos, inclusive para quem anuncia essa palavra hoje nesse altar, Deus. Que os nossos corações sejam abertos, que a nossa mente, Deus, esteja cativa à Tua palavra, e nós repreendemos toda distração, tudo aquilo que Satanás vai fazer para tentar nos tirar da Sua presença. Pai, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto que nós vamos falar é de grande importância para a igreja. Muito, muito importante. Eu tenho certeza que o Senhor tem direções claras para todos nós. Deus, em sua graça, Ele alcança a igreja como corpo, e Ele alcança você hoje como um membro também. Ninguém aqui vai escapar dessa palavra. Eu tenho certeza que cada um de vocês serão edificados, porque é a palavra de Deus. Repete comigo: Deus falará comigo hoje, através da sua palavra. Amém. Irmãos, eu tenho notado que nos tempos onde nós estamos vivendo, as pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, têm enfatizado a autonomia e a liberdade individual. Ou seja, cada um aqui tem a sua vida e você vive de acordo com a forma que você quer agir. Na maioria das vezes, como eu disse, Deus ele fala através do pastor para a igreja como um corpo, mas Ele fala para você como um membro. Só que muitas das vezes as pessoas hoje têm sido autônomas. Eu mando na minha vida. Não há ninguém que mande na minha vida. Ninguém. Às vezes quando você fala que a única pessoa que manda na sua vida é o Senhor, às vezes você fala da boca para fora. Porque se Deus mandasse na sua vida, se você permitisse que o Senhor governasse realmente a sua vida, às vezes você faria 90%, 100% a vontade dEle. Você não faria, você não cumpriria na maioria das vezes a sua própria vontade. E isso é uma armadilha que tem sido montada todos os dias, e muitos crentes, muitos cristãos têm caído nessa armadilha em acreditar que são senhores das suas próprias vidas, senhores das suas próprias escolhas. Quem é que gosta que alguém dá pitaco na sua vida? Levanta a mão. Ninguém gosta. Vocês entendem que vocês quem governam a vida de vocês? Isso é uma mentira que nós temos caído lá fora. É por isso que nós temos dificuldade em ouvir exortações. É por isso que nós temos dificuldade quando o pastor fala que você é pecador. Isso desce meio garrando a sua garganta. Vocês entendem o que eu estou falando? Já aconteceu muito comigo, eu sentado e falando que eu sou pecador, e eu pensava, gente, eu estou fazendo tanto para melhorar, e eu não melhorei nada. Aí eu acho que o problema está no pastor, é mais fácil, né? Sendo que o pastor é tão culpado quanto, não é verdade, irmãos? Caímos em falsos ensinos de que temos autonomia e que nós ditamos as regras. Se fosse nos tempos de hoje, talvez o cego de Jericó, ele não gritaria: misericórdia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez nos tempos de hoje, ele daria uma ordem a Jesus, como muitos têm feito hoje. Infelizmente, muitos têm colocado Jesus como um mordomo, muitos têm colocado Jesus como um curandeiro, não é? Muitos têm feito isso. Ou então muitos têm feito de Jesus um amigo rico. Aí eu peço dinheiro e ele me dá dinheiro. Irmãos, infelizmente eu não estou aqui para colocar essa igreja como a melhor, ou me colocar como um pastor que... Não. Todos nós temos a natureza caída. Todos nós somos falhos. Agora, assumir que somos falhos, sim, mas olhar para Cristo como quem Ele realmente é o que faz de nós cristãos.
Porque Jesus, ele não é aquela pessoa que você o procura só quando você precisa de cura, ou quando você precisa de dinheiro, ou quando as coisas na sua casa estão dando tudo errado. Aí você vai procurar por Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Essa é uma falha que muitos têm caído, meus irmãos. Muitos. Se fosse nos tempos de hoje, talvez a mulher do fluxo de sangue, ela não chegaria por baixo. Porque tem uma linha teológica que fala que ela estava literalmente no chão. Literalmente no chão, meus irmãos. A mulher no seu período menstrual, ela era totalmente separada. Imagina uma mulher que sofria há anos com esse problema. E ela veio por baixo, ela não tocou na orla das vestes de Jesus, não foi porque eu vou mergulhar no meio, igual eu já vi muitas pessoas falando, irmãos, ela estava no chão, ela estava julgada, mas talvez se fosse no tempo de hoje, essa mulher, ela, talvez, ela colocaria um belo de um salto alto, um vestido, enxugaria as lágrimas, porque hoje, meus irmãos, o fato de você demonstrar fragilidade é pecado. Você não pode demonstrar fraqueza. Enxuga essas lágrimas. As pessoas não podem ver como você realmente está. E isso é uma mentira. Há muito tempo atrás, bem no início dessa igreja, eu perguntava para os irmãos: e aí, paz do Senhor, você está bem? E todos respondem: estou bem, pastor. Respondem da boca para fora. Eu já fiz demais isso. Pastor, você está bem? Fino, estou bem demais. Não estou bem. E às vezes, meus irmãos, para nós melhorarmos realmente, para nós sermos curados, nós temos que expor as nossas feridas. Não estou falando para você vir aqui na frente e falar para todo mundo como é que você está de verdade. Mas antes de você falar para qualquer pessoa, fala para o Senhor. Porque você não esconde só de nós o seu problema. Nós escondemos os nossos problemas do próprio Deus. A prioridade, meus irmãos, tem que ser Cristo. Cristo deve ser a primeira pessoa que você deve procurar. Independente do problema que você está passando, é Cristo. Amém? Vivemos como se precisássemos de Jesus somente em algumas fases da nossa vida. Tipo um jogo. Eu vejo meus filhos jogando videogame, enquanto eles estão atirando, eles estão rindo. Mas quando eles são cercados, eles começam a ficar desesperados. Alguém me ajuda aqui? É tipo um jogo. A nossa vida parece com um jogo, onde nós procuramos por Jesus só quando o bicho está pegando. E não é só você que tem esse problema. Todos nós somos assim, todos nós. Todo bichinho de orelha com o coração batendo é assim. Amém, irmãos? É uma palavra um pouco pesada, mas nós somos hipócritas. Todos nós somos. E eu vou explicar essa questão da hipocrisia. A hipocrisia é um termo grego, pronunciado hipócrisis, e faz alusão a uma máscara. Na Grécia Antiga, nos grandes teatros, eles usavam essa máscara que chamava hipócrisis. Os atores não eram iguais os atores da Globo, que todo mundo muito bonito, não. Eles colocavam uma máscara. E ali eles insinuavam, ali eles faziam os seus papéis. Terminava o teatro, eles tiravam a máscara e iam para as ruas. Ninguém sabia quem eram. Só que com o passar do tempo, como eu disse, nesse período, a hipocrisia, ela não tinha uma conotação negativa. Era até bacana a pessoa que usava máscara. Mas com o passar do tempo, a hipocrisia começou a ter uma conotação negativa. A pessoa está qual que é a palavra? A pessoa ela está fingindo. Eu esqueci até de anotar. Está dissimulando. Aí nos tempos de hoje, a hipocrisia é uma pessoa que fala uma coisa e vive de uma outra forma. É justamente a mulher do fluxo de sangue nos tempos de hoje. Como eu disse, não é para qualquer pessoa que você deve abrir a sua vida. Vocês concordam comigo, irmãos? Mas fale, principalmente para Deus, como você realmente está.
apesar de ele saber. Mas fale: Senhor, eu estou um caco. Deus, eu não estou com forças de ir à igreja. Meu Deus, eu não sei como lidar com a minha esposa. Meu Deus, eu não sei como lidar com as vasilhas que tem na minha casa para me lavar. Deus, não sei. Me ajuda. Se abre com o Senhor. Se o seu casamento não está lá, essas coisas, entregue nas mãos do Senhor. Mas fale com Ele. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Hoje vivemos como se tudo tivesse sob controle. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo e não temos. A verdadeira liberdade, irmãos, não se encontra na imposição das nossas próprias vontades, mas na submissão à vontade de Deus. É justamente o que Tiago está querendo dizer para a igreja naquele tempo. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. O cristão, ele se submete a Deus o tempo todo. E Deus, com a sua graça, Ele ainda permite que você viva a sua vida. O Senhor, com a sua graça, Ele ainda permite que você tenha um casamento, tenha uma família, tem para onde voltar, tem para onde ir. Na verdade, meus irmãos, nós temos muito mais do que merecemos. Muito mais. Eu não sei o problema que você está passando, eu sei os meus problemas, e são muitos, mas eu sei que eu tenho muito mais do que eu mereço. Irmãos, Deus manda em nós. Deus manda em nós. O Espírito Santo me deu uma frase ontem, eu queria compartilhar com vocês. As cordas de amor da qual fomos atraídos em Oséias 11 não se afrouxaram. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a impressão que dá quando nós lemos, porque é meio que poético, nós fomos atraídos com cordas de amor. A impressão que dá é que foi feito um lacinho assim, ó, e está assim te puxando, e você está assim andando. Irmãos, ninguém está querendo ser atraído não, irmãos. Quem quer abrir mão da sua vida? Quem é que quer, meus irmãos? Quem quer? Ninguém quer, meus irmãos. Ninguém quer ser atraído. Nós nos debatemos o tempo todo, como uma criança, sabe, meus irmãos? E o Senhor, Ele quer o melhor para nós. A própria palavra dEle diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ceder à atração dEle, realmente entregar a nossa vida para Ele, nos submeter à vontade dEle. Precisamos fazer isso. Precisamos. O que eu quero conversar com vocês hoje é que Deus não apenas molda as circunstâncias da nossa vida. Como assim, pastor? Puxa vida, tenta lembrar como que era a sua vida antes de encontrar com o Senhor Jesus. E agora olha hoje para a sua vida. Teve uma mudança? É óbvio que teve. É óbvio que teve. Mas Deus, Ele não apenas molda as circunstâncias da nossa vida. Ele redefine as nossas vontades. Aquilo que você fazia, hoje você faz para Deus. A vida que você vivia lá atrás, hoje você vive para Deus. A compreensão sobre isso é fundamental para o cristão. O cristão que não compreendeu isso, precisa rever, precisa olhar para trás e ver como que foi a sua conversão. Será que eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor? Será, meus irmãos? Porque se eu tenho feito as minhas vontades, eu tenho colocado a minha vontade à frente da vontade do Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tiago é quem escreveu essa carta, óbvio, né? Tiago. Ele é irmão de Jesus. E ele foi o último, de certa forma, a crer no chamado do Senhor Jesus. A gente vê uma atuação de Tiago só depois da ressurreição do seu irmão, não é? E ali ele passa a seguir a Jesus como discípulo. E Tiago, ele escreve essa carta. E essa carta ela é até criticada por Martinho Lutero, pelos pais da igreja, devido a algumas questões teológicas. Eu não vou entrar nisso aqui não. Mas Tiago, nesse contexto, é um dos líderes da igreja primitiva. E ele escreve para encorajar a igreja.
E essa carta serviu para a igreja primitiva, e essa carta serve para nós hoje. Essa carta que Tiago escreveu, ela parece que ela foi escrita ontem, colocada na caixinha de correio da igreja, e nós estamos lendo ela aqui hoje. Ela serve para a sua igreja hoje. Essa carta, meus irmãos, só contextualizando, ela é endereçada aos cristãos da dispersão. O que é isso? São aqueles cristãos, aqueles irmãos que foram a Jerusalém, cultuaram em Jerusalém, se converteram em Jerusalém e voltaram para suas casas e começaram a anunciar as boas novas da salvação. E Tiago, ele escreve essa carta para, de certa forma, pastorear, doutrinar esses irmãos. Amém? Então Tiago, ele escreve essas cartas e envia para o povo que passaram a crer no Evangelho do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada versículo, tá? 13, 14 e 15. Enquanto você vai vendo aí no versículo 13 do capítulo 4 de Tiago, Tiago ele começa esse trecho com um apelo direto. Diz assim, o iniciozinho: ouçam agora vocês que dizem, só esse início aí que eu quero pegar. Ouçam agora vocês que dizem. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse ouçam dá-se a entender que Tiago está meio que fazendo um apelo. Todas as vezes que vocês lerem esse termo ouçam ou atentam, é o mesmo que prestem atenção. Um texto semelhante a esse está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde Moisés, ele diz ao povo de Israel, ele fala, ouçam Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. É a mesma conotação, a mesma coisa que Tiago está querendo dizer para a igreja, Moisés dizia ao povo de Israel, prestem atenção. É isso, bem no início desse versículo, que Tiago está dizendo, prestem atenção. Tiago ele quer dizer para nós, irmãos, que essa mensagem, ela tem uma conotação de urgência. Imagina naquele tempo, já tinha uma urgência, imagina nos tempos de hoje. Tiago ele quer que prestemos atenção nas suas palavras. Tiago ele quer que nós consideremos a soberania de Deus. E Tiago ele confronta aquele povo e ele nos confronta hoje, porque a igreja hoje ela tem carregado algumas ideologias. A igreja de hoje tem no seu sangue algumas ideias que de certa forma são contra a vontade do nosso Deus. E eu citei algumas ideias aqui. A primeira, eu coloquei a ilusão do controle. A ilusão do controle. Muitas vezes, meus irmãos, nós planejamos a nossa vida toda, o ano todo, como se nós tivéssemos total domínio sobre o futuro. Ainda no versículo 13, Tiago diz, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Eu faço uma pergunta para os irmãos: vocês encontraram algum erro aqui? Que erro tem, que pecado há em você ir para uma determinada cidade, você permanecer naquela cidade por um tempo, você fazer negócios e ganhar dinheiro? Que errado, que coisa errada, que pecado há nisso, meus irmãos? Vocês encontraram? Eu não encontrei, não. Eu não encontrei pecado aqui. Mas antes da gente adentrar, uma das características de Tiago é que ele usa algumas falas, algumas frases que ele ouviu, porque a região onde Tiago permanecia, morava, era uma área onde tinha vários mercadores. Muito bem provável, grandes historiadores dizem isso, tá, irmãos? É bem provável que essas são frases de mercadores. Um mercador disse, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Como eu disse, meus irmãos, eu não vejo problema nenhum aqui. O problema aqui se chama um cristão teórico. E essa palavra chamou muito minha atenção. Muito minha atenção. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso. Cristão teórico. E eu vou explicar.
É um cristão que na teoria acredita em Deus. É um cristão que na teoria compreendeu a graça. É um cristão que na teoria vive para o Senhor. É um cristão que na teoria congrega e entende. É um cristão que na teoria ele perdoa. Ele é um cristão, mas na prática é um ateu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que Tiago confronta nesse texto, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, é o seguinte: hoje ou amanhã, o que Tiago diz? O que ele confronta? Esse homem, talvez, bem provável, esse mercadante aqui, ele determina o seu tempo, hoje ou amanhã. Iremos a essa ou aquela cidade, ele determina o local. Passaremos um ano ali, ele determinou o tempo em que ficaria naquela cidade. Faremos negócios, determinou ali o que faria da sua vida. E ganharemos dinheiro, já determinou até a consequência da sua decisão. Esse homem aqui, ele definiu toda a sua vida, toda a sua vida. O problema aqui é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês: onde Deus está nesses planos? É esse o problema. Não tem problema você fazer planos, não tem problema você planejar a sua vida, seu mês, seu dia, não tem problema. O problema é quando você não insere o Senhor nesses planos. O problema é quando você não convida o Senhor a fazer parte da sua vida. Talvez o meu casamento hoje não está legal porque eu não convidei o Senhor para fazer parte lá atrás. Aí quando desmorona, Senhor, peraí, mas lá atrás você privou o Senhor de entrar na sua vida, de fazer parte da sua vida. E eu falo muito sua vida, sendo que na verdade a vida que nós temos é do Senhor, né? A apropriação indébita é crime, né? O problema central daqueles mercadores era: eu cuido da minha vida. Na teoria Deus existe, na prática Deus não existe nos meus sonhos, na prática Deus não existe nos meus projetos, na prática Deus não existe no meu bolso. Deus manda em tudo na minha vida, no meu bolso não mexe no meu bolso. E eu vou passar rápido porque eu não gosto de falar sobre isso, amém? Deus não me curou ainda. Na prática, Deus existe quando eu preciso, quando eu estou desempregado, quando eu estou doente. Resumindo, meus irmãos, na prática, ateus, na teoria, extremamente cristãos. Deus, ele não tem compromisso com quem tem apenas uma teoria sobre quem Deus é. Deus, ele tem compromisso com quem busca conhecê-lo a cada dia. E não tem uma outra forma de nós conhecermos o Senhor se não for por intermédio da palavra. Eu não vou fazer Cristo ser conhecido, meus irmãos, através das minhas experiências, através daquilo. Não, palavra de Deus. Palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Graças a Deus. Tiago não quer dizer que você não pode fazer planos para o futuro. Ele quer dizer que eu e você precisamos confiar na soberania de Deus. Tiago quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas, não nós. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 139, nós vamos ler o versículo 16. Graças a Deus, irmãos. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Eu passo a ler. Os teus olhos viram o meu embrião. Tem versões que dizem, viram meu corpo informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Esse sermão nasceu quando o Narizinho veio aqui em casa, mas Ulisses, e a gente falou sobre isso. Eu falei, eu preciso falar sobre isso na igreja. Eu preciso falar. A mesma coisa está dizendo lá em Salmos, capítulo 103. Nós vamos ler do versículo 15 a 16. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo,
que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Salmos capítulo 144, versículo 4. Todo ser humano é como um sopro. Os seus dias são como sombra passageira. Irmãos, é loucura nós embasarmos a nossa vida em algo que é insustentável. É loucura você apoiar a sua vida em você mesmo, porque você é volátil. Você muda. Essa passagem aqui é incrível. Nós somos comparados a um sopro. O que é um sopro, gente? Talvez para você que está aí, sei lá, beirando 60, 70, 80 anos, glória a Deus, soprão, né? Que fôlego. Mas comparado à vida eterna, o que é 80 anos? Irmãos, o que são 90 anos? Se fôssemos para viver 1000 anos, comparado à vida eterna, ainda é pouco. Na verdade, não é nada. A palavra vai dizer que o homem nascido de mulher, ele dura pouco. E o pouco que ele dura ainda, o resto da sua vida, ele vive enfado, cansado, enjoado. Eles falam que todo velho é enjoado? Eu não acho isso, não acho. Repararam que são as velhas que riram? Ai, Jesus amado. Graças a Deus, né, meu sogro? Se temos a ilusão do controle, existe também uma consequência dessa ilusão, que é a famosa arrogância. A ilusão de que podemos planejar tudo. Isso pode gerar, de certa forma, uma superioridade em nós, como se fôssemos senhores do nosso próprio destino, senhores do nosso próprio tempo. É o mesmo que nos colocar à frente do Senhor, aquele que pode nos dar a vida, aquele que pode nos tirar a vida. Nós o tiramos essa equação. Senhor, fica aí, quando eu precisar do Senhor eu te chamo, quando eu precisar talvez uma cura, aí eu chamo o Senhor e o Senhor vem me socorrer. Provérbios capítulo 16, versículo 9. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Irmãos, um plano sem o Senhor é apenas um plano. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, mesmo que sejam coisas pequenas. Convide o Senhor, não deixa aquele que pode te dar vida de fora dos seus planos. Amém? Glória a Deus. Uma outra consequência é a falta da dependência de Deus, que é o plano do diabo. O diabo ele não quer que você seja dependente do Senhor. Às vezes vem um problema sobre a sua vida e você com seus meios, seus métodos, você conseguiu resolver e você se alegrou, deu certo. Mas se o Senhor tivesse na sua vida, talvez você nem passaria por aquele problema. E nós nos alegramos, porque nós conseguimos sair daquele problema. E a gente fazendo isso, nós negligenciamos também a necessidade de buscar o direcionamento e a vontade de Deus. Satanás quer que você seja autônomo, um cristão solo. É isso que o diabo quer que você faça. Porque quando você está no bando, eu vou usar esse termo, não é negativo, tá, irmãos? Quando vocês estão no bando, é difícil. É difícil o diabo te laçar. Quero ver um Satanás entrar aqui dentro. Não entra. Não entra, meus irmãos. Agora quando você está lá fora, fragilizado, sem força, é presa fácil. Irmãos, quando a palavra de Deus nos dá exemplo, nos cita como exemplo de ovelhas, é porque a ovelha, quando ela desgarra do bando, ela fica sozinha, é presa fácil. Lobo ama ovelha, igual eu amo picanha. Vocês entendem? Vocês entendem, né? Amém.
Não convidar Deus na elaboração do seu futuro é recusá-lo quando tudo dá errado. Mais uma frase que o Espírito Santo me deu. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 46, nós vamos ler o versículo 1. Aleluia, Jesus. Olha o que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas adversidades. Meus irmãos, Deus ele é refúgio quando nós obedecemos. Deus ele é a nossa fortaleza quando nós o obedecemos. Deus ele é o nosso socorro presente quando nós somos dele e o obedecemos. Deus ele não invade a vida de ninguém. Não invade, meus irmãos. Versículo 14, vamos acompanhando. Eu dei o nome de a incerteza da vida. Tiago diz assim no versículo 14: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E ele faz uma pergunta: que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui Tiago mostra que se não nos submetermos à soberania de Deus, nós firmamos toda a nossa vida naquilo que parece firme, naquilo que parece sólido, mas não passa de neblina. O problema aqui é que na maioria das vezes nós vivemos sem saber realmente o que é a vida. E infelizmente, meus irmãos, nós vamos dar valor à vida quando o tempo passar para você. O jovem, eu já fui jovem, então posso falar. O jovem ele não se preocupa com o tempo. O jovem ele não acredita que o tempo vai passar rápido para ele. Quem é jovem aqui? Quem foi jovem sabe o que eu estou falando. Quando eu tinha os meus 16 anos, irmãos, meu tio faleceu, ele tinha 33 anos, e eu fazia essa conta, falando, se Deus me levar quando eu completar 33 anos, eu vivi demais. Estou com 40 anos. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos, só velho vai saber isso, está vendo? Eu sou velho, graças a Deus por isso. Os jovens de hoje não sabem o que é isso, tá? A Glória não sabe. Irmãos, quem somos nós? O que é a vida? Quem somos nós para planejar nossa vida para daqui a um ano? Quem somos nós para achar que nós devemos ir para aquele ou para aquele outro lugar? Quem somos nós, meus irmãos? Como eu disse, não que isso seja errado, mas por favor, inclua o Senhor nesses planos. Inclua o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Esse versículo, ele começa afirmando: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Irmãos, essa palavra de Tiago cumpriu na minha vida há exatos 172 dias, quando Deus recolheu minha mãe. Para a pessoa que vive com você, você jamais vai imaginar, nunca. Quem aqui vai imaginar que vai perder a sua mãe, vai perder o seu irmão, vai perder o seu pai? Quem aqui, meus irmãos? Eu não imaginava nunca. Num domingo de julho, eu estava aqui pregando, terminou a pregação, eu fui lá para São José da Lapa, fui lá, busquei minha mãe, ela ficou aqui segunda-feira o dia inteiro comigo, começou a passar mal, levei para o hospital, voltei para casa sem minha mãe. Narizinho estava lá, a Rose, foi me dar amparo, meu menino Alex, aliás, o Alex está para lá. Nós somos passageiros, e um detalhe importante, uma semana atrás eu estava pregando aqui sobre a brevidade. Irmãos, quando eu vejo essa pregação, eu falo assim, meu Deus, olha, o Senhor está falando comigo o tempo todo. Faltou Deus levantar alguém e falar assim, você vai perder sua mãe. Incrível, meus irmãos, como nós somos breves, é sobre isso que Tiago está falando. A nossa vida precisa estar em Jesus. Não tem sentido
nós afirmarmos que vivemos para Jesus, porque nós morremos para o mundo, sendo que ainda nós vivemos para o mundo. Vocês entenderam o que eu falei? Não tem sentido, não faz sentido. Eu vivo para Jesus, eu sou cristão, eu vivo para Ele, sendo que eu desfruto das coisas do mundo. Não tem sentido. Não tem sentido. Quando Cristo nos aceita, é como se nós estragássemos para o mundo. Era como se deixássemos de funcionar para o mundo. Não prestamos mais para o mundo. O problema é que parece que o capiroto, parece que ele fez um cursinho lá no inferno, e ele percebeu que alguns cristãos apresentam defeitos, entende? E ele tem consertado essas pessoas. Infelizmente, meus irmãos, é uma realidade. Ele tem investido forte. E se você ainda tem desfrutado daquilo que está no mundo, daquilo que era para você ter largado, se você ainda tem desfrutado disso, meus irmãos, eu convido você a olhar realmente para a sua vida, porque Jesus, Ele não vai buscar aquelas pessoas que fazem o bem para o seu próximo. Eu amo a igreja, eu amo Jesus, I love you, Jesus. Cristo, Ele vai buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Não vai buscar pessoas simpáticas, pessoas boas. Não. C.S. Lewis, ele escreveu: não se brinca à beira do abismo. Não se brinca à beira do abismo. E nós, muitas das vezes, eu brinco na beira do abismo. Uma hora cai. Uma hora você tropeça em você mesmo, no seu orgulho. Magna de lá da Bahia fala: não dá sorte para azar, não. Sabe, meus irmãos? Às vezes nós estamos brincando com coisa muito séria. Isso não tem nada a ver com sermão, mas está aí, recado de Deus para você. Gosta de revelação? Versículo 15, abre a sua Bíblia lá. Versículo 15. Tiago diz: em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Oh, glória a Deus. Tiago instrui a igreja a dizer assim: se o Senhor quiser. Irmãos, parece clichê, parece uma frase que o mundo adotou: se Deus quiser. Eu lembro que eu estava trabalhando com um rapaz na VMI, e ele compartilhou comigo uma parada lá que estava orando, me pediu até ajuda em oração. Eu falei: nós vamos orar juntos. Aí tudo ele fala: não, mas se Deus quiser, não vai dar certo. Não, vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Eu falei com ele assim: aqui, e se der errado? Ele falou: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei: mas se Deus não quiser, está repreendido em nome de Jesus. Você vai repreender em Jesus? Uai, eu não estou te entendendo não. Ué. Irmãos, a nossa vida, ela precisa girar em torno de Deus, em torno de Cristo, em torno da vontade dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não é uma gíria, tá? É Bíblia. Quando você fala: se o Senhor quiser. Aleluia. Graças a Deus. Tiago, ele inclui esse versículo com a exortação de que devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa declaração de submissão, meus irmãos, é um reconhecimento de que Deus está no controle da sua vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por favor, meus irmãos, não dita as regras da sua vida. Não faça planos da sua vida sem convidar o Senhor para estar. É Ele quem rege a sua vida. Se você está hoje aqui de pé, pele e osso, coração batendo, é o Senhor que quer que você seja vivo. Amém, meus irmãos? E o Senhor não te trouxe aqui à toa, Ele te trouxe para ouvir essa palavra. Não brinquem à beira do abismo. Nós temos um Deus que fez tudo por nós. Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. E a vida que nós acreditamos que temos, e na verdade temos, ela não é nossa. Os seus dias pertencem ao Senhor.
A sua vida pertence ao Senhor do início ao fim. Entrega toda a sua vida para o Senhor, em nome de Jesus. A nossa vontade deve estar totalmente submetida à soberania de Deus. Se o Senhor quiser, primeiro viveremos. Primeiro viveremos. Tudo isso porque nós somos breves, nós somos como neblinas. Segundo, faremos, porque se for o desejo, se o nosso desejo, a nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, não tem como dar errado. Amém, meus irmãos? Eu convido a todos a se colocarem de pé, em nome de Jesus, no seu lugar. Como eu disse, não existe problema nenhum em você fazer planos na sua vida. O erro é quando nós não inserimos o Senhor Jesus. O erro é quando nós tomamos decisões sem antes orar ao Senhor. E a oração, meus irmãos, quando você ora a Deus, tem um momento em que você abre a sua boca e começa a falar com o Senhor, mas tem um momento em que Deus fala. Então, quando você orar ao Senhor, espera, abra sua Bíblia, espere o Senhor falar com você, porque do contrário, é um monólogo. Imagina, você vem na minha casa, você conversa comigo, pastor Robinho, eu estou precisando tanto de um conselho seu, um tanto da sua ajuda, e você vai e abre a sua vida. Na hora que eu vou falar, você vai embora. Não faz isso não. Ore ao Senhor, abra a palavra de Deus, Ele vai falar com você. Fique atento aos sinais que Deus Ele usa. A sua própria palavra, Ele usa pessoas para falar com você. Amém, meus irmãos? E mais uma vez, se submetam à vontade de Deus, porque a nossa vontade, meus irmãos, ela está com defeito. Parece que é o bom para nós, mas no final não é bom. Amém? Curva sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Pode ir. Desertos e mares que atravesso me levam. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Minha vida se revestirá, rompendo em fé.
Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Irmãos, faltam 7 minutos para nós terminarmos o culto. Eu vou pedir para você se sentar, que eu não posso terminar o culto sem antes pedir o nosso querido irmão Aender para cumprimentar a igreja, porque eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes que ele vai voltar aqui, amém? A gente está orando para isso, né, irmãos? Amém. Ele é tio do Júnior, tá, gente? Graças e paz, querido, amém? Glória a Deus. Meu nome é Aender, sou tio desse abençoado aí. Glória a Deus. Irmão da Ana Paula. Essa irmã querida, que é exemplo, né, Júnior, para nós. Ela não gosta que fale que é exemplo, não, pastor. Ai, glória a Deus. Esposo dessa bela moça, Eliane, pai do Nicolas. E agradeço todos os dias a Deus pela vida do pastor Robinho, né, pelo Júnior ter me apresentado ele. E cada mensagem, né, que ele manda, eu tenho que compartilhar com minha esposa, que ela fala assim, meu Deus, que pastor maravilhoso é esse, né? Glória a Deus. E quero agradecer muito a Deus, né, por estar aqui, viu, pastor Robin? Agradecer muito a Deus pela Missão Ágape, essa igreja maravilhosa, e que Deus venha cada dia mais, né, dar graça a vocês, né, dar sabedoria para conduzir aqui, né, as pessoas, você, a Vanessa, né, todos os líderes, né, pastor Elvis, né, os meninos do louvor aí, Júnior, né, todo mundo. E que Deus abençoe mesmo vocês, meu irmão. E eu já sentia, né, antes, esse calor humano que vocês têm. E eu hoje estando aqui, né, que eu já tinha vindo aqui um dia, foi num evento Kids, né? Mas não tinha vindo ainda no culto. E que maravilha, que culto gostoso, né? Culto, vi muita sinceridade, né, de cada um em estar cultuando ao Senhor. E eu louvo muito a Deus pela Missão Ágape, viu, pastor? Agradeço muito a Deus pela vida do Senhor, tá bom? De sua família. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. A gente quer cada dia estar mais perto de vocês. E agradecer a vocês pela recepção, tá bom? Deus abençoe. Me senti tão pequeno, sabe, irmãos? Literalmente, né? Glória a Deus. Vamos para as nossas casas, irmãos? Vamos mesmo? Irmãos, quarta-feira nós nos encontraremos novamente. Fique sobre seus pés. Pastor, vem cá orar. Abençoa a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar porque um dia nós vamos receber a palavra que vai fluir da vida do Aender aqui. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilhoso, né, irmãs? Deus falou grandiosamente em nossos corações nessa noite, e isso é maravilhoso. Antes de eu ministrar a bênção apostólica, eu quero pedir a cada um que na sua casa, no seu trabalho, tire um tempinho para Jesus. Se você tiver um tempinho, tira lá 1 minuto, fala com Jesus, agradece Ele pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo seu trabalho, pela sua família. Agradece por tudo, irmãos. E Jesus fica grato por isso. Amém? Vamos despedir em nome de Jesus? Vamos orar a Deus, logo após estarei ministrando a bênção apostólica. Querido Deus, Pai querido, abençoa cada vida que entrou dessa porta para dentro, Pai. Ah, Senhor, ministra, Senhor, uma semana maravilhosa na vida deles, na vida das mulheres, dos jovens. Pai, que eles possam ser abençoados cada dia mais. E que o Espírito Santo seja a direção de suas vidas, Senhor. Assim seja. Amém. E que a paz e a doce consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém? Que todos tenham uma boa noite, até o próximo culto, e as palmas louvam o Senhor.